E mais, no versículo 9, ou melhor, no 8, depois o 9, o 8 diz assim: estando eu a observar os 10 chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos 10 foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem. Que coisa terrível! E a Bíblia continua: e havia também uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, falava com insolência. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha, o quarto animal, ele era terrível e espantoso. Tinha 10 chifres, tinha dentes de ferro e tinha unhas de bronze. E diz a Bíblia que do meio dos 10 chifres saiu um chifre pequeno que tinha olhos e que tinha boca. E quando esse chifre saiu do meio dos 10, imagina, 3 dos 10 foram arrancados. Esse chifre não é brincadeira não, hein? O que será que significa o quarto animal e também este chifre? Quer saber? Então vem comigo, eu vou te mostrar, de acordo com a palavra de Deus, o que este quarto animal significa e também esta ponta pequena. A palavra de Deus é muito clara. Em Daniel 7:23, você pode ver aqui, em Daniel 7:23, dizendo: o quarto animal será um quarto reino na terra. E todo mundo sabe que o quarto reino a dominar o mundo foi Roma. Portanto, esse bicho feio que você está vendo aqui, este animal terrível que você está vendo aqui, representa o Império Romano. E o Império Romano dominou o mundo durante um longo período de tempo. Nós vamos recapitular as datas em que os impérios dominaram, para que você possa chegar até o Império Romano. Vamos recapitular algumas coisas. O leão representa a Babilônia, e Babilônia dominou de 606 a 539. Depois o urso, que representa o Império Medo-Persa, e o Império Medo-Persa dominou de 539 a 331. E depois temos o leopardo, que representa a Grécia. E a Grécia dominou de 331 a 168 a.C. Observe que a contagem é decrescente. Mas chegamos finalmente ao quarto animal, que representa, já sabe? Roma, representa Roma. Pois é, Roma esteve no poder, o maior período, esteve dominando de 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. Já imaginou? Quando Maria ficou grávida, quando Jesus nasceu, quando os discípulos estavam aqui, quando Jesus morreu na cruz, era Roma que estava no poder. E lembre-se, Roma é representada por esse bicho feio que você está vendo aqui. E ele tinha 10 chifres, e do meio dos 10 chifres saiu um chifre pequeno, e esse chifre pequeno tinha olhos e tinha boca que falava com insolência. O que isto quer dizer? O que isto significa? Você quer saber, não quer? Claro, é por isso que você está aqui comigo. Então vamos agora mergulhar profundamente no oceano da profecia. Vamos lá. Os detalhes você vai ter agora dentro da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Veja aqui, nós já lemos o versículo 8 dizendo que uma ponta pequena iria surgir e esta ponta pequena tinha olhos e tinha boca. Mas agora nós vamos tirar a prova dos 9. Será que tudo que falei e mostrei na Bíblia e mencionei da história, será que tudo isso está de acordo com a Bíblia? Confira Daniel 7, versículo 17. Aqui diz: estes grandes animais, que são 4, representam 4 reis que se levantarão da terra. Viu? A Bíblia comprova o que acabamos de falar. Os 4 animais são 4 reis e também 4 reinos, porque todo rei tem o seu reino e todo reino tem o seu rei. Repetindo, Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Os seus reis, Nabucodonosor, Ciro e Dario, Alexandre o Grande e César, vários Césares, que dominaram Roma, que conquistaram, que estiveram ali como imperadores. Agora, dos 4 animais, qual deles chama mais a sua atenção? O leão, com 2 asas, o urso, com 3 costelas na boca,
O leopardo com 4 cabeças e 4 asas? Ou o bicho feio, terrível e espantoso? Com certeza, você está respondendo o terrível. Daniel, no capítulo 7, do versículo 15 até o versículo 19, ele afirma, eu vou ler somente um versículo, o 19. Ele diz, eu tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era terrível e espantoso. Daniel quis saber a verdade sobre o quarto animal. E eu pergunto a você, você também quer saber a verdade sobre o quarto animal? Sim? Já vou dizer, a verdade sobre o quarto animal é uma verdade que vai mexer com você. Talvez vai mexer com a sua fé e talvez vai mexer com a sua estrutura. Mas ainda assim, eu insisto, você quer saber toda a verdade sobre o quarto animal? Se você quer saber toda a verdade, então vem aqui. Dá uma olhadinha aqui. Este quarto animal, que tem 10 chifres, representa Roma. E este chifre pequeno que subiu depois, que tinha olhos e boca, representa Roma cristã. Você sabe, Roma teve 2 fases, Roma pagã e Roma cristã. O bicho feio é Roma pagã e a ponta pequena é Roma cristã. Daniel quis saber toda a verdade sobre este animal. Lendo o capítulo 7 de Daniel, lendo o capítulo 8 e lendo o Apocalipse 18, nós chegamos à seguinte conclusão. Primeira verdade sobre este quarto animal, sobre Roma. Primeira verdade sobre a ponta pequena, Roma pagã e Roma cristã. O objetivo de Satanás seria usar o Império Romano e usar também Roma cristã, sabe para fazer o quê? Veja aqui. Primeiro, para devorar toda a terra. Segundo, para fazê-la em pedaços. Terceiro, para pisar a terra aos pés. Em seguida, diz a Bíblia, fará guerra aos santos. De acordo com Apocalipse 14, versículo 12, santos são aqueles que guardam os 10 mandamentos. E diz a Bíblia que este animal terrível, essa ponta pequena, Roma pagã e Roma cristã, faria guerra aos santos. E mais, iria proferir palavras contra o Altíssimo. E você sabe, o Altíssimo é Deus. Diz a Bíblia, magoará os santos do Altíssimo. E aí tem na Bíblia um versículo que chama muito a nossa atenção. É Daniel 7:25, que diz, cuidará em mudar os tempos e a lei. Que lei? Os 10 mandamentos. Lembra os 10 mandamentos? A 5ª coluna da verdade? Diz a Bíblia que este poder da ponta pequena, o poder religioso de Roma, Roma pagã e Roma cristã, trabalharia para que a verdade e para que a lei de Deus fosse mudada. E mais, diz a Bíblia que este poder iria se engrandecer até o príncipe do exército. E o príncipe do exército é Jesus. Olha aqui. Jogará a verdade por terra. Daniel 8, versículo 12. E mais, olha o que diz aqui. Causará estupendas destruições. Daniel 8, 25 e 26. Prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. E eu tenho mais algumas coisas. Fará prosperar o engano. E ainda, olha esta frase. Está escrito em Daniel 8, 26, 25 e 26. Destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Este poder, representado pela ponta pequena, representado por este animal terrível e espantoso, ele iria perseguir o povo de Deus, iria magoar os filhos de Deus, iria jogar a verdade por terra. Você lembra quais são as 5 colunas da verdade? Deus, lembra? Jesus, Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos. A Bíblia diz que esta ponta pequena, representando o poder religioso de Roma, iria jogar esta verdade por terra. E mais, iria perseguir as pessoas. Pessoas como eu e como você. Pessoas que desejam viver e servir a esse Deus maravilhoso. Mas infelizmente, há um poder maligno
que estaria perseguindo o povo de Deus. Mas não se preocupe, porque o poder de Deus, o poder do Espírito Santo é muito maior, capaz de proteger você, capaz de cuidar de você, capaz de conduzir os seus passos pelo caminho certo, seguro e o caminho da vitória. Lembre-se, os 4 animais são 4 poderes humanos, poderes políticos, mas o 4º tem o poder satânico e o objetivo é jogar tudo por terra, é pisar, é devorar, como diz a Bíblia, é fazer em pedaços. E o versículo de Daniel, capítulo 8, o versículo 25 e 26, diz: destruirá a muitos que vivem despreocupadamente.